Questão 47 de matemática do ENSES 2019. Uma empresa de cosméticos fez um estudo para a elaboração de novas bases para maquiagem. A decisão tomada foi de fabricar diferentes tipos de base que serão apresentadas em 5 tonalidades diferentes, cada uma à disposição do público com 2 tipos de cremosidade, e preparada de modo a atender 3 tipos de pele. As bases poderiam ainda conter ou não filtro solar. Segundo pesquisas, bases com protetor solar são as mais vendidas na atualidade. Por isso, todas as bases do primeiro lote conterão filtro solar. O número de tipos de bases diferentes que essa empresa poderá fabricar no primeiro lote é essa questão que trata basicamente do princípio fundamental da contagem, né? Então a gente tem que verificar a quantidade possível, né, de os tipos de bases possíveis que serão possíveis serem fabricados. Então aqui a gente tem que basicamente verificar as combinações possíveis, né? Pensa comigo aqui. Vamos supor que a pessoa tem 2 bermudas e 3 camisas, né? Quais são as combinações possíveis? É basicamente multiplicar o número de bermudas pelo número de camisas, porque com 2 bermudas com uma bermuda ele tem 3 opções de camisa, e com a outra ele tem também 3 opções de camisa. Então é só multiplicar 2 por 3 ou 3 por 2, porque dá no mesmo. A gente vai usar esse mesmo raciocínio aqui, ó. Como eu falo, uma empresa de cosméticos fez um estudo para a elaboração de novas bases para maquiagem. Vem tipos de base que serão apresentadas 5 tonalidades diferentes. Então tem 5 tonalidades. Já anoto 5 aqui. 5. Estão à disposição do público com 2 tipos de cremosidade. 2. 3 tipos de pele. Para atender 3 tipos de pele. As bases poderiam ainda conter ou não filtro solar. Aqui é uma informação que está em stand-by, né? Se vai conter ou não filtro solar. Aí foi verificadas as pesquisas. Base protetor solar são as mais vendidas na atualidade. Por isso, todas as bases do primeiro lote conterão filtro solar. Então aqui, se tivesse opção de ter filtro ou não, seriam 2 possibilidades. Mas nesse caso, ele está falando que todas as bases do primeiro lote terão filtro solar. E aí ele pergunta os tipos de bases diferentes que essa empresa poderá fabricar no primeiro lote. Ora, no primeiro lote ele falou que todas vão ter filtro solar. Se ele não mencionasse nada disso, né, se ele deixasse em aberto, poderia ter filtro solar ou não. E aí seriam 2 possibilidades, mas nesse caso é uma possibilidade só. Então, a gente vai botar vezes 1 ou não precisa botar, né? A gente vai botar aqui vezes 1. E aí é só multiplicar. Isso é igual a multiplicação. A gente sempre procura achar o 10, é interessante, né? Aí depois fica um pouco mais fácil o cálculo. 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 30. Né? Então, 30. Da mesma forma aqui, ó, a gente poderia também, um número interessante, 5 vezes 3, 15. Né? Esse vezes 15. Vezes 2, 30. Acharia o mesmo resultado. Tem que achar o mesmo resultado, né? Porque é a mesma multiplicação. Aí indifere a forma como a pessoa vai realizar a multiplicação. Então, o gabarito, letra C. Né? Uma forma da gente compreender essa propriedade, esse cálculo de modo um pouco mais adequado, né, é a gente verificar como se fossem alguns caminhos que podem ser seguidos. Vou explicar aqui. Vou pegar até esse exemplo aqui. Vamos supor. Ele tem 5 tonalidades possíveis, né? Então aqui tem T1, T2, T3, T4, T5. A gente pode iniciar em qualquer um desses caminhos.
tem duas cremosidades possíveis, né? Então, aqui, na segunda etapa do caminho, a gente tem duas possibilidades. Cremosidade 1, cremosidade 2. E tem 3 tipos de pele possíveis para serem atendidas, né? Então, pele, vou botar aqui, pele 1, pele 2, pele 3. Aqui, pessoal, na primeira etapa, né, a gente tem 5 possibilidades, né? Então, eu vou escrever aqui como se isso aqui fosse um caminho, né? Uma rota que a gente fosse seguir. Vou traçar aqui, ó. A gente tem 5 opções no primeiro momento. Então, vou escrever aqui, 5 opções. E aqui, desse primeiro momento para o segundo, né, tá vendo que esse daqui, ó, quando a gente fala sobre o... que tá dando nome de... tonalidade, né? Mas vamos imaginar que isso aqui é um caminho. Isso aqui tem 2 caminhos a seguir, pode vir para cá ou para cá. O mesmo acontece com 2, vem para cá ou para cá. Com T3 também. Então, cada um está tendo 2 opções. Então, aqui, vou escrever C1 mais C2. Em C1, nós temos 5 opções. Em C2, está vendo aqui embaixo, 5 opções. Isso é igual a 5 vezes 2. Até aqui nós temos 10 opções. A gente basicamente multiplicou. Esse raciocínio, quando começa a envolver outras opções, começa a ficar um pouco mais complicado. Mas a gente seguindo em mente o caminho inicial, conforme eu falei em outro vídeo, né, que o raciocínio matemático normalmente ele parte de algo simples e depois vai se rebuscando um pouco mais, né, vai ficando um pouco mais elaborado. Mas o importante é a gente partir de uma base bem sólida, que dá para a gente desenvolver o raciocínio. Então, se terminasse aqui, a gente só teria 5 vezes 2 opções, 10 opções, conforme eu mencionei aquela questão da camisa e da bermuda, né? 2 bermudas e 3 camisas, quantas combinações de roupas possíveis eu tenho, né? Qual a combinação de vestimentas possíveis, é só multiplicar um pelo outro. Só que aqui é um pouco mais complicado, que envolve outras etapas. Aqui, traçando os caminhos, né, para a gente ver que tem 10 opções mesmo, né? 5 vezes 2, 10. É só a gente vir aqui, ó. 2 opções, mais 2 opções, isso 5 vezes, né? Mais 2 opções, tá em 6, mais 2 opções, 8, mais 2 opções, 10. Tá vendo? Então, até aqui, a gente tá batendo, tá certinho. E aqui nessa terceira etapa, né, isso pode ser estendido para diversas etapas, mas enfim. Aqui, nessa terceira etapa, que é onde começa a dificultar um pouco o raciocínio, a gente pode botar aqui, que é P1 mais P2 mais P3. O P, ele está dando como pele, né? Tipo de pele. Mas, enfim, é a terceira etapa do caminho, né? A terceira perna do caminho.
Aí, da mesma forma, aqui, a gente tem o resultado de uma multiplicação, até aqui está 10, e tem que incluir essas três opções. Então, vai ser 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, independente de onde saiu aqui, né? Isso aqui vai estar relacionado a 10 opções na etapa anterior, esse a 10 opções da etapa anterior, e esse daqui também a 10 opções da etapa anterior. Como a gente visualiza isso? Daqui para cá, o que a gente basicamente fez? A gente pegou as 5 opções e multiplicou pelas duas novas possibilidades. Deu o resultado 10. Então, a gente pega esse aqui e multiplica pelas possibilidades. 5, né, vezes as possibilidades. São duas nessa etapa. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar isso aqui e multiplicar pelas possibilidades. Mas por que a gente multiplica pelas possibilidades? Porque na possibilidade 1, né, tipo de pele 1, ela vai estar relacionada a 5 vezes 2 possibilidades. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai estar associado a cada um desses. Para a segunda pele, a gente tem 5 vezes 2 possibilidades. Para a terceira pele, a gente tem 5 vezes 2 possibilidades. Isso aqui também é chamado uma coisa, mais outra coisa, é 3 vezes essa coisa, né? Então, maçã mais maçã mais maçã. São 3 maçãs. São 3 vezes a maçã. Y mais Y mais Y. 3Y. Z mais Z mais Z. 3Z. Então, aqui é uma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Então, essa coisa 3 vezes, né? E é o que eu vou escrever aqui. É o mesmo raciocínio aqui, ó. Essa coisa vezes 3. Essa coisa 3 vezes. Tá vendo? Então, por isso, esse tipo de combinação, que em cada etapa tem um quantitativo definido, você pode basicamente multiplicar, né, a quantidade em cada etapa, né? Então, aqui, 5 opções, né, vezes 2 opções, vezes 3 opções. E aí a gente mostrou o motivo, né? Aqui, continuando, seria assim, ó. Ou seja, cada um desse aqui se relaciona ao anterior, né? Então, P1 se relaciona à possibilidade que existia até aqui. Esse também e esse também. Logo, isso aconteceu, essas possibilidades, 3 vezes, né? Uma vez para o P1, uma vez para o P2, P1 se relaciona a 10 possibilidades, 5 vezes 2 possibilidades, P2 se relacionando a 5 vezes 2 possibilidades, e P3 se relacionando a 5 vezes 2 possibilidades. Logo, isso aqui é 5 vezes 2 possibilidades vezes 3 possibilidades. Beleza? Então, fica esse raciocínio, né, para saber de onde isso sai. E o gabarito aqui, gabarito letra C. Uma forma da gente compreender esse cálculo de um modo um pouco mais adequado é a gente procurar imaginar esse procedimento como se fosse alguns caminhos possíveis, né? Então, aqui, usando o próprio exemplo, né, que ele menciona que tem 5 tonalidades, né? Então, vai ter a tonalidade T1, T2, e a gente vai imaginar como se fossem caminhos possíveis, né? Tipo como se fosse uma rota mesmo, a gente chegando no nosso destino, pegando vias distintas, né?
3. Como se fosse calculando de quantas maneiras a gente pode chegar em algum lugar, tendo em vista, considerando as ruas, as avenidas possíveis, né? Então, 5 tonalidades. E ele menciona também que tem 2 cremosidades. Então, C1, C2, 2 cremosidades. E tem também aqui 3 tipos de pele, né? Tá aqui. Pele 1, pele 2 e pele 3. E aí, como é que ficaria esse cálculo dessa forma, né? A gente pode iniciar o nosso caminho, a nossa rota, de 5 maneiras distintas, né? Começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem uma opção, outra, mais outra, mais outra, mais outra opção. Uma opção cada aqui, né? Como tem 5 opções, são 5 opções, né, que a gente tem para iniciar a nossa rota. Então a primeira etapa, ela pode se iniciar de 5 formas. Daqui para cá, para chegar em C1, a gente tem 5 formas distintas. A gente pode botar aqui, ó. Eu posso chegar em C1 de 5 maneiras. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, para chegar em C2, eu tenho 5 maneiras distintas também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Posso botar aqui. Deixa eu C2 de 5 maneiras distintas. Posso até traçar aqui esses caminhos possíveis para ilustrar, né? Como eu falei, chama de C1 de 5 maneiras distintas. Maneira 1, maneira 2, maneira 3, maneira 4. Aqui está basicamente relacionado de onde eu parti, né? Maneira 5. E C2 vai seguir o mesmo raciocínio. Eu chego aqui de 5 maneiras distintas, né? A primeira maneira de chegar aqui. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta maneira distinta de chegar aqui. Então aqui tem 5 e aqui tem 5. Então a gente enxerga que enquanto aqui a gente tinha 5 possibilidades de ponto de partida, nessa segunda etapa a gente vai ter 5 mais 5. Né? Vai ter 10 possibilidades aqui. Né? Ou seja, 5 vezes 2 possibilidades. Né? Então aqui eu tenho 10 possibilidades, que foi basicamente multiplicar esse daqui, o ponto de partida, vezes as 2 possibilidades de chegada. Daqui para cá, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Como eu consigo chegar aqui em P1? Eu consigo chegar de 2 formas, por C1 ou por C2. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu chego em P1 por C1 mais por C2. Mesma coisa aqui para P2. Eu chego em P2 por C1 pela quantidade de formas advindas de C1 mais a quantidade de formas advindas de C2. Eu chego aqui em P3 da mesma forma, quantidade de formas advindas de C1 mais quantidade de formas advindas de C2. Chegou em P3 por C1 ou por P2. Chegou em P3 por C1 ou por C2.
chego aqui em P3 em C1 mais C2, número de formas. E aí aqui agora, é só a gente contar quanto isso representa numericamente, né? Então isso é igual C1 mais C2. A gente viu que C1 ele tem 5 possibilidades. E C2 também tem 5 possibilidades. Então C1 mais C2 é só a gente botar aqui, ó. Se for por C1, advém de 5 possibilidades. Se for por C2, advém de 5 possibilidades. Isso aqui é igual a 5 vezes 2. De modo análogo, a gente conta aqui embaixo também, ó. C1 mais C2. 5 possibilidades mais 5 possibilidades. Igual a 5 vezes 2 possibilidades. Aqui a mesma coisa, ó. P3. C1 mais C2. 5 possibilidades mais 5 possibilidades. Igual 5 vezes 2. Isso aqui também a gente consegue mostrar aqui no desenho, né? De modo gráfico também. Para chegar em P1, né? A gente vem por C1 ou por C2. Então aqui, ó, o caminho é C1, P1 ou C2, P1. De modo análogo, também aqui, ó, chega em P2, C1, que seria C1, P2, ou por C2, que seria C2, P2. Em P3, eu chego por C1, então seria C1, P3, ou então por C2, que seria C2, P3. Essa aqui é a forma gráfica, né? A forma de você representar no próprio desenho. E aí, para a gente descobrir o total, né, de possibilidade de se chegar ao destino, que é o destino P1, é só o destino P, né, que pode ser P1, P2 ou P3, é só a gente somar esses 3 elementos aqui. Então, eu vou fazer o somatório aqui, ó. As possibilidades, né, que seria 5 vezes 2 mais 5 vezes 2, tá vendo? Esse mais esse aqui, mais 5 vezes 2. Aqui vai dar quanto? Vai dar 5 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 2. Como se fosse maçã, mais maçã, mais maçã. 3 maçãs. Né? Se fosse Z mais Z mais Z, Y mais Y mais Y, ou X mais X mais X, 3X. Então, é alguma coisa vezes 3, né? Então, esse alguma coisa está sendo 5 vezes 2. Isso é igual a alguma coisa 3 vezes, né? Alguma coisa vezes 3. Então, essa aqui é a quantidade de possibilidades que a gente tem para chegar no nosso destino final. Então, dessa forma aqui, fica um pouco mais clara da pessoa entender de onde sai essa multiplicação. É um raciocínio que a pessoa precisa saber desenvolver todo? Não precisa para o enseja, né? Basta a pessoa entender que vai depender da multiplicação. Mas quem quiser entender, se aprofundar, tentar saber o fundamento desse cálculo, o fundamento é esse, né? Até porque
Esse é um raciocínio interessante para outros tipos de prova. Às vezes a pessoa vai fazer um concurso, vai fazer a prova do Enem, né? Dependendo do feedback de vocês aqui, eu posso gravar mais para frente conteúdos voltados para o Enem. Mas, enfim, esse é um raciocínio que ele é aplicado em outras provas, na prova de vestibular também. É interessante a pessoa saber como desenvolver esse entendimento. A gente consegue desenvolver esse raciocínio também de uma outra forma, né? Uma forma um pouco menos visual, né? Mas tão efetiva quanto. Aqui a gente pode separar nessas 3 etapas da seguinte forma: etapa 1, etapa 2, e aí depois aqui seria a etapa 3. Então é assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3. A gente pode dividir aqui, traçar umas linhas, né? Aqui para facilitar. E aí a gente vai seguir a mesma ideia, né? Partindo do número inicial. Aqui a gente tem 5 formas de iniciar esse caminho. Então eu coloco o 5 aqui. Tem que aparecer com um número, né? Porque aqui seria basicamente representar. Tem T1, T2, T3, T4, T5. Então tem 5 formas. Aqui a gente tem 2 formas de chegar. Aqui a gente tem 2 possibilidades, né? Quais são essas possibilidades? Possibilidade C1 e a possibilidade C2. E aqui, nessa última coluna, a gente tem 3 possibilidades, que é a possibilidade P1, a possibilidade P2 e a possibilidade P3. Para quem entendeu da forma anterior, não precisa se preocupar muito não, mas se quiser entender dessa forma aqui também usando a tabela, é interessante para desenvolver um pouco o raciocínio, né, e conseguir deduzir alguma fórmula, tentar induzir algum resultado futuramente, né? É de bom grado procurar entender aqui o que vai ser feito também. Então aqui tem 5 possibilidades iniciais. Aqui em C1 e em C2, conforme a gente tinha mencionado, tem 5 possibilidades aqui e 5 possibilidades aqui, né? Então, uma coisa e outra é um somatório, né? Imagina comigo, ele tem direito a R$ 50 e também tem direito a R$ 100 decorrente do segundo empréstimo que ele fez, ou seja, ele tem direito a R$ 50 decorrente do primeiro empréstimo que ele fez e tem direito a R$ 100 decorrente do empréstimo que ele fez. Então, esse E dá ideia de adição. Então, essas possibilidades aqui, ele tem essa possibilidade e essa, é a mesma coisa que a gente está somando, né? Então, a gente tem no primeiro 5 possibilidades e 5 possibilidades também, ou seja, mais 5 possibilidades. Ele tem a possibilidade de C1 e tem a possibilidade de C2. Então fica 5 mais 5, né? Que é igual a 5 vezes 2. Então até aqui ele está com 5 vezes 2 possibilidades. E aqui nessa outra etapa aqui, ó, em P1, P2 e P3, a gente tem quais possibilidades? Quais são as possibilidades de chegar em P1? Ele chega em P1 ou por C1 ou por C2.
Não é isso? Ele vai chegar ou por aqui ou por aqui. Então, o primeiro caminho aqui, ó, em P1, né, ele se relaciona a origem dele, né, sendo C1P1, C2P1. Então, vou botar aqui, C1P1 mais C2P1. Isso mais a possibilidade lá de P2. P2 de modo análogo. P2 aqui, ó, de modo análogo, pode chegar C1P2, C2P2. Mais, vamos lá para P3, mesma coisa, P3, C1P3, C2P3. Aqui eu vou traçar mais uma linha para facilitar, ó. Para facilitar o entendimento. Então, eu vou prolongar aqui. C1P1, C2P2. Então, aqui, esse P1, né, ele está se vinculando a 5 possibilidades, né, que é decorrente de C1, e 5 possibilidades decorrente de C2. Então, C1P1, né, para atingir esse caminho aqui, C1P1, é assim, ó, uma possibilidade, 2, 3, 4, 5. Então, eu isolei aqui só esse último trajeto C1P1. Então, tem 5 possibilidades para se chegar a P1 através de C1. Então, esse trajeto aqui, C1P1, tem 5 possibilidades. Então, vou trocar aqui, ó. De modo análogo, C2P1 também tem 5 possibilidades. Aqui, ó. Uma possibilidade, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Para P2, né, sendo C1, P2, aqui, ó, é a mesma quantidade de possibilidades, 5. 5, né? Eu até anotei aqui para ficar mais fácil, mas se quiser representar graficamente, ó, tem 5. 3, 4, 5. De modo análogo, C2, P2, aqui, ó, 5 possibilidades. Então, vamos reproduzir a analogia também para o C1P3. C1P3, 5 possibilidades. C2P3, aqui, ó, 5 possibilidades também. Isso aqui é igual a 5 vezes 2, né? Mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 2. Então, isso é igual E aí, de modo análogo ao que a gente fez lá no outro somatório, né? Como é que a gente faz para somar isso aqui? Isso aqui é algo uma vez, 2, 3 vezes. Então, é 5 vezes 2,
3 vezes. Isso é igual a 5 vezes 2, 3 vezes, né? 5 vezes 2 vezes 3. Então, esse aqui é o resultado também. 5 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 2. Então, aqui, ó, para a gente achar o resultado, a gente pega a quantidade de possibilidades anterior vezes a quantidade de possibilidades nesta etapa, né? Então, aqui deu 5 vezes 2, porque a anterior é 5 e as possibilidades nessa etapa são 2, né? Então, anterior vezes a atual. Então, aqui fica 5 vezes 2, né? Dá esse resultado aqui. E para a próxima etapa, o raciocínio é o mesmo, vai ser o anterior vezes o número de possibilidades atuais, são 3. Então, 5 vezes 2 vezes 3, né? 5 vezes 2, aqui, ó, vezes 3, né? Então, o 5 vezes 2 está vindo daqui, vezes as possibilidades atuais nessa etapa, né? Então, 5 vezes 2 vezes, que vem daqui, vezes 3. O 3 vem daqui. Beleza? Esse raciocínio também é uma coisa que é interessante a pessoa aprender para ir desenvolvendo a lógica matemática. Conforme eu falei, se a pessoa tiver interesse em continuar, né, fazendo outras provas, fazer a prova do Enem, quem vai pegar o diploma do ensino médio vai ter possibilidade de fazer o Enem, quem pegar o diploma do ensino fundamental vai ter possibilidade de fazer concurso que cobra um nível fundamental, enfim. Aí, a depender do feedback de vocês, eu posso ir postando conteúdos mais voltados para concurso, para vestibular, que vai auxiliar a continuidade do estudo de vocês. Beleza? Até mais e bons estudos.